Casamento não mata o desejo sexual, só aumenta. Vim do Rio Grande do Sul pra cá e não falar daí, né? Mas vamos lá. Meu filho é gaúcho também, meu filho é gaúcho, itaquarense. Bom, a pauta é, o casamento não mata o desejo sexual, só aumenta. Não mata. O senhor concorda? Eu concordo. Que a pessoa só melhora com o casamento? É isso aí, nós estamos no mesmo barco. E aí, o que você acha? Você concorda com a pauta que tá aí no vídeo? Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje, é sobre isso que a gente vai ver, vai descobrir. E fica até o final aí, vamos ver o que a gente acaba entendendo sobre isso. O casamento não mata o desejo sexual, só aumenta. Então... Tá bom, É obrigado isso aí. por ter vindo do Rio Grande do Sul. Ah, bom, obrigado. Verdade. Olha lá, pode entrar. Ixi, tá... Você vê. Claro, cada um vai dar sua opinião, mas o pessoal discorda e tá com problema aí nesse assunto do casamento. Bom, doutor, casamento não mata o desejo sexual, só aumenta. Casamento não é sinônimo de testosterona, né? E o amor, ele é uma coisa, o desejo sexual é outra. Perfeito. Eles podem existir sem um depender do outro. E as relações, elas amadurecem. Tem pessoas também que elas têm, você como médico com certeza sabe, questões psicológicas, Perfeito. físicas, que podem matar a sua libido, Sim, né? mas essas coisas também acontecem fora do casamento. Sim. Então não é necessariamente o casamento o problema. Porque o desejo sexual, ele tá em via de regra, além de todas as questões fisiológicas e hormonais, pautada no desejo daquele parceiro. Então pra você, o que é importante em um parceiro? O que você admira num homem? Muita coisa, mas Pode não falar? é só o sexo. Não, né? sexo é a única coisa que vocês não admiram, tá? Brincando. Mas quais são as coisas que você, ao olhar o seu marido, olhar uma pessoa que você tá interessada, o que de fato faz assim você desejar esse homem? É o fato de você se entregar pra ele? Inclusive, olha como que a gente cai num problema fisiológico. As pessoas, o ser humano, um dos ímpetos naturais, uma das necessidades, inclusive, segundo a pirâmide de Maslow, que é uma pirâmide que um psicólogo criou para explicar o que seriam as necessidades básicas humanas, uma das necessidades básicas é o desejo sexual, é o sexo. Então, quando alguém fala que não, porque mata, cara, na verdade, ou você não deseja mais o seu parceiro, porque esse é o ponto, ou você não quer mais aquela pessoa, você não sente mais atração, por 1 milhão de variáveis, ou você tem um problema fisiológico. Porque o ser humano, como animal, como desejo, como sobrevivência, ele precisa expelir ou reproduzir o próprio genes. E como que a gente faz isso? A gente, enfim, tem relações. Por quê? Porque é uma necessidade básica. Então, claro, fatores psicológicos aqui, o doutor com certeza vai construir, né, a argumentação dos fatores psicológicos, fisiológicos, hormonais, enfim. Mas a gente tem que entender que é necessário para a natureza humana. E se no seu casamento, seu namoro não, né? Na verdade, não faça sexo antes do casamento, inclusive. Mas assim, dentro do casamento, quando ambos não se desejam, primeiro, vocês não vão querer reproduzir por uma infinita de variáveis biológicas, mas assim, se não há mais o desejo, é porque vocês não se gostam ou porque tem algum problema sério hormonal com você. Mas não é por causa do casamento. O casamento, inclusive, na minha opinião já, mas a gente vai ouvir ele, aumenta porque é por isso que a gente casa, inclusive, biblicamente, para constituir família, né? Para criar uma prole, ter herdeiros, né? Manter o nosso gene vivo, manter o nosso DNA vivo. É por isso que as pessoas reproduzem, né? Todas as noites, ou boa parte das noites durante o ano. O caráter, a Perfeito. maneira como ele me trata. E aí você concorda que se você está num casamento onde um homem tem caráter, onde um homem produz frutos para a sociedade, esse desejo ele não diminui, porque ele não está necessariamente... Perfeito, cara. Eu vou deixar ele terminar, mas assim, trazendo valores subjetivos e psicológicos, aquilo que faz você se sentir atraído por alguém, se essa pessoa mantém isso em evidência e demonstra para você que ele é desejável por causa dessas características que você julga boas, que você julga notórias, naturalmente o desejo aumenta. O desejo aumenta. Porque, cara, se você, exemplo, vocês homens, vocês gostam que a sua mulher, sei lá, você gosta do corpo da sua mulher, cara, você vai querer mais a sua mulher porque você gosta do corpo dela. No caso da mulher, pô, você gosta que seu homem, ele, no caso, o seu marido, né? Ele aí cuida dos filhos e isso demonstra para você que você tem segurança dentro desse casamento. Isso demonstra para você que você tem com quem contar e você inconscientemente, isso é biológico, né? A mulher, ela escolhe um homem mediante a segurança que ele traz, porque ela vai ter condições de ter uma família, filhos, e ele vai trazer segurança para ela. Um dos fatores principais para a mulher escolher um homem é a segurança. Se o homem demonstra isso para ela, e ela atribui isso a desejo, se ela sente desejo por isso,
Não tem como, entendeu? Só se você não gostar mais daquela pessoa, se aquela pessoa, por uma infinidade de motivos, já não satisfaz você a algum nível. Necessariamente mais agora pautado no carnal, no Deixa eu físico. falar mais, Não é mais o corpo jovem, não é mais a aventura. O desejo, ele aumenta justamente porque você admira mais e ama mais essa pessoa. Então o problema não é o casamento. O problema, nesse caso aí, é com quem você está. Se essa pessoa não é esse homem, aí entra no princípio, porque o casamento é para ser feito de duas pessoas que melhoram a cada dia. Vou te dar um exemplo meu, e exemplo não serve pra nada, tá? Ou serve quando a gente tá falando de ciência. A gente chama de casuística, né? Eu tenho uma mulher que passa por gravidez 3 vezes por ano, e ela fica absurdamente linda nessa gravidez. E por incrível que pareça, é na gravidez que a gente mais namora, porque tem questões hormonais, legais, e aí vem o puerpério. Aí nesse puerpério, é natural a gente entender que vai ser um período com menos intimidade. Mas olha só que interessante, os números mostram que casais, eles namoram entre 3 vezes por semana ou até 7 vezes por mês. Então um casal, ele namora entre 3 vezes por semana, dependendo do casal, até 7 vezes por mês. Hoje o solteiro, porque a gente tá falando sobre sexo, né? Sim. O solteiro, em via de regra, quando você pega um ano inteiro, ele namora ali 7, 8 vezes por mês, todos os meses? Possivelmente não. Então o casamento te dá mais oportunidade de ter intimidade é bom, sexo Mas é não bom. quer dizer que você vai ter. Mas é não que o é ter... uma realidade 100%. Não, é que o que ter... vai aumentar o desejo. Mas é que a gente tá comparando o casamento versus solteiro. Estar Sim. solteiro vai garantir com que você tenha mais libido? Não, mas casamento também não. Depende, porque se somos casados e eu cuido de você, fazendo com que você tenha menos depressão, menos ansiedade, se eu cuido de você para que você seja uma mulher que se cuida melhor do seu corpo, você se sente melhor com você mesmo, você se sentindo melhor com você mesmo, você não vai ter mais desejo? Mesmo assim, pode acontecer de não, como Poder, eu falei. pode. Existem dezenas de questões que podem impactar na libido das pessoas. Não tem a menor dúvida que todas elas precisam de ajuda, mas dizer também que é o casamento que diminui essa libido não é verdade absoluta. Não, não é. Vamos lá? Cara, geralmente a mulher sempre tem alguma... Quer dizer, eu vou aqui fazer um preconceito, né, sobre isso, mas geralmente a mulher, ela tem problemas sobre isso, né, sobre desejos sexuais. Geralmente o marido quer mais do que a mulher. Geralmente, não é regra também. Tira ela, né? Já levanta logo. Meu nome é Regina Célia de Oliveira Gonçalves, eu tenho 60 anos e estou aqui porque eu estou divorciada há 4 anos e esse tema me interessou muito, principalmente por ser tão doloroso o divórcio. Olha, eu discordo completamente. Eu fui casada há 30 anos, meu marido me traiu por N vezes. Lá atrás você falou que tem que existir o perdão, concordo. Eu tenho doutrina, sou hiper religiosa, Perfeito. confio em Deus e tenho uma linha direta com ele. Uhum. Só que tudo tem limites, né? Mas olha só, o desejo não caiu porque o casamento era ruim. O desejo caiu pelo erro, pelo pecado dele. Exatamente, cara. Se o cara não trai, se o homem não trai, se o homem cuida, se o homem é fiel, se enfim, uma infinidade de variáveis aí, o homem, ele contribui para a manutenção daquilo que é saúde para a mulher, cara, não tem motivos para essa mulher não desejar esse homem. Você deixou de desejá-lo mais porque ele estava saindo com outras mulheres. E talvez ele deixou de te desejar tanto porque agora ele estava consumindo outras coisas fora. Por que as pessoas perdem interesse dentro do relacionamento? Porque eles estão consumindo pornografia. E quando consome pornografia, aquilo da pornografia é muito interessante, é muito legal, é muito bacana. E você tenta trazer aquilo para dentro do teu relacionamento, não acontece. Quando você consome o... Geralmente, quando as pessoas reclamam que não está tendo isso, né, o desejo sexual dentro do casamento, isso significa que, no fundo, ambos não estão contribuindo, não estão entregando aquilo que um dos dois desejam, né? Numa maneira resumida, é isso. As pessoas não estão entregando aquilo que o outro deseja. mundo externo, os prazeres Mas por que externos. que no início, por exemplo, eu casei, tá? Perfeito. Até 10 anos de casado eu tinha relação sexual quase todos os dias, vamos Legal. colocar. Aí, As mulheres ficaram invejadas. minhas amigas ficavam malucas, pra dizer a verdade. Aí depois de 2 anos caíram para 3 vezes por semana, daqui mais 5 anos, 2 vezes por semana, aí 1 vez por semana, até ele ir embora de casa. Eu quero entender Sim. Assim, eles estavam 30 anos casados. Com a idade, alguns aspectos fisiológicos não contribuem mais para um desejo sexual ardente igual no início, porque a idade de relação sexual ativa, mais ativa, em picos, é entre a puberdade e até algumas fases adultas, aí, até 30 anos, 35 anos, essa média. Passou disso, o corpo, isso é fisiológico, isso é biologia, isso é sobrevivência. O corpo já não vai mais expelir com tanta violência, digamos, com tanto desejo, o seu gene para fora do seu corpo, não vai ter tanto mais desejo de reproduzir, simplesmente porque a idade, por exemplo, do homem, do esperma dele, já, a qualidade desse esperma já começa a reduzir. No caso da mulher, ainda mais. Por quê? Porque a qualidade
dos hormônios dela que contribuem para a gravidez, a qualidade do óvulo já cai. Por isso que alguns desejos caem. Isso é natural, correto, concordo. Isso é biológico, fisiológico. Agora, afirmar que o casamento não deve ter, ou melhor, o casamento sexual morre quando o casamento existe, isso é mentira. É correto afirmar que por causa da idade, por causa da velhice, o nosso corpo aí ele acaba, enfim, sofrendo mudanças que são necessárias, né? São naturais. E isso é comum. Por isso que geralmente as mulheres elas tendem a engravidar mais novas, porque quando elas estão mais velhas, naturalmente o óvulo perde a qualidade, a gravidez já se torna mais de risco para ela quanto para a criança, né? E naturalmente o corpo dela não pode mais reproduzir, porque se o corpo, sei lá, se com 50 anos ela estiver grávida, o corpo sabe que ele morre, ele vai morrer. Por isso que ela não pode mais liberar hormônios de, por exemplo, com tanta frequência, né? Hormônios aí relacionados ao desejo sexual. Por isso. Só que não significa que o casamento está matando o desejo sexual. Significa que ativações, né? Ou melhor, que mudanças fisiológicas estão acontecendo no corpo desse indivíduo, do humano, e não culpa do casamento. Então não é. Eu discordo com você que não é a prostituição. Porque ele mesmo ele fazendo fora, ele tinha vontade com a minha pessoa. Mas era você que não tinha vontade mais com ele. São duas coisas distintas. Desejo é são diferente, duas coisas distintas. Desejo é diferente de quantidade. Exatamente. Perfeito. Tá? E eu tenho desejo sim. Perfeito, eu sou muito assexuada, eu Perfeito. adoro, e ele sabia muito bem disso. Perfeito. Eu não tenho vergonha de dizer. Tá tudo eu bem? fazia com meu marido, Saudável. e é saudável, Perfeito. exatamente isso. Então, ele tentava me suprir no início. Pessoal, E é assim, gente, geralmente, né, pessoas com mais experiência e muito bem resolvidas, elas realmente vai falando, né, velho? Muito bom. pausou a senhora. Obrigado, tá, querida? Obrigada, você querida. Gostam de se expressar. Vai. Olá, tudo bom? Aline, 39 anos, arquiteta. Vim aqui debater sobre isso porque eu acredito que muitas vezes a gente segue casada só pra manter uma aparência, um status. Eu sou divorciada há 3 anos e o que eu percebo dos casamentos ao meu redor é que 90% não está feliz. Qual é seu nome? Aline. Desculpa, não lembro. Olha isso. O que eu percebo dos casamentos ao meu redor é que 90% deles não está feliz, gente. Olha a cultura ambiental, a cultura de ambiente que ela está vivendo influencia na percepção, influencia na crença dela. Por causa das pessoas que ela está ao redor, por causa, enfim, de qualquer aspecto aí relacionado às pessoas que estão ao redor dela, ela acredita que casamento aí não presta. É isso. 90% tá ruim, então não presta. Não tem problema. Eu quero te fazer uma pergunta, né? Você falou agora sobre que no casamento a gente constrói com o tempo, aquela coisa toda. Como que você justifica a quantidade de casas, por exemplo, de swing ou de casais que têm procurado uma terceira pessoa? É que a gente vai fugir do tema, tá? Não necessariamente, porque você me falou Faz o tema e conclui com essa questão. Então, assim, o casamento não necessariamente diminui o desejo, tá? Então, isso, ele só aumenta. Ele só aumenta. A pessoa, ela deseja mais estar com o outro, ela deseja ter mais intimidade com o outro, ela deseja estar mais próximo. Beleza. Aí você me trouxe aqui, por que tem tantas casas de swing? E Conclui. não só isso, não só casas de swing, como casais que aparentemente estão super felizes, como você mesmo, a gente vem falando do casamento super feliz, moderno, instagramado. Vamos lá, um exemplo, tá? Que eu vou trazer. Não há possibilidade de um casal desejar uma casa de swing, por exemplo, não tô falando que isso é regra, tá? Porque eu não quero ser omisso em algum nível, nem ser parcial. Eu quero encontrar a verdade e o meio termo da conclusão, né, do argumento. Mas assim, não há possibilidade de um casal procurar uma casa de swing quando eles têm valores a preservar. Quais são os valores? Família, valores bíblicos, cristãos e tudo mais. Por quê? Porque isso vai contra a doutrina cristã. Um exemplo, tá? Por isso que é importante a gente avaliar o parceiro mediante os valores, os princípios, enfim. Ah, mas ele está desejando outra mulher, ele não quer você então. Ah, mas ele sugeriu que a gente fosse, enfim, chamasse uma terceira pessoa, uma quarta pessoa pro nosso desejo ali, para satisfazer nossos desejos. Então ele não te quer. Ah, mas foi a mulher que sugeriu mais uma mulher. Cara, você não tá dando conta e assim, ela acredita que isso é normal, quando na verdade não há possibilidade de um desejo reprimido, que a pessoa está reprimida, um desejo reprimido ser saudável quando vai contra alguns princípios de valores, né? Ou melhor, alguns princípios ou valores, dentro daquilo que é subjetivo e moral para o casal. Né? Ah, Diego, mas tem gente que vive há 30, 40 anos assim, indo para casa de swing, ficando com outras pessoas.
Infelizmente, dentro daquilo que eu creio, isso é errado e não é nada saudável, porque vocês ali estavam de acordo com a saúde emocional de ambos. Ah, mas pra gente é normal. Na minha visão, na minha concepção, são somente duas pessoas promíscuas se relacionando. Ah, sou contra? Eu espero que elas mudem. Eu espero que elas mudem. Que optam por uma terceira pessoa, sendo que você está feliz com esta pessoa que você escolheu. Porque essa pessoa, ela se corrompeu pelo mundo. A resposta é muito simples. Eu, quando permito que algo entre uma união que deveria ser eu, você e Deus apenas, eu Quando ele diz corrompeu pelo mundo, são os valores dele gritando, né? Assim como os meus também. As pessoas, por vezes, não têm esses valores, porque, na minha concepção cristã, sim, estão contaminadas com o mundo. Só que, ao mesmo tempo, existem fatores psicológicos, como, por exemplo, desejos reprimidos ali influenciando ambos, ou, enfim, alguma outra característica do psicológico. Mas, de maneira geral, como eu disse, valores são fundamentais para manter o casamento. eu tô me corrompendo pelo mundo. Ou seja, eu tô me corrompendo pelos prazeres da carne. E aí, quando você olha aquilo dali, que parece ao primeiro contato muito atrativo, muito interessante, porque nós todos somos carnais. Não há como eu não falar uma mulher bonita e ela não ser bonita. A realidade é a realidade. O belo, o bom e o agradável, ele é belo, bom e agradável. Então, mas por que existe tanto? É pelo mesmo motivo que existe tantos tigrinhos, existe tanta casa de apostas, existem tantas pessoas inclinadas ao álcool, à bebida. Por quê? Porque nós somos fracos. E vamos usar o exemplo que ele falou, tem gente que vai na casa de swing e é casado há muitos anos e está feliz, tá? Tem gente que joga tigrinho há muito tempo, joga jogo de pôquer, jogo de azar e é feliz. Cara, todo excesso esconde uma falta, entende? Todo excesso esconde uma falta. Existe um equilíbrio onde nós conseguimos conceber aquilo que é saudável em algum nível para nós ou não, em algum nível, né? E de fato, não há possibilidade de você ser saudável, ter um relacionamento saudável dessa forma, né? Porque a gente não se mantém dentro de um relacionamento. Ah, mas eu quero isso para apimentar o relacionamento. Você só quer apimentar algo quando você deixa que esse algo entre no seu relacionamento. Por exemplo, e aí, não sou eu e não é a maior parte das famílias, tá? Eu não tenho esse desejo, não tenho essa vontade e não faz parte da pauta da nossa discussão do dia a dia. Vou falar a verdade, na minha visão, na minha opinião, dá até nojo. Na minha visão, Diego, mas não tô julgando, enfim, eu quero trazer um aspecto diferente aqui, uma visão diferente. Mas assim, dá até nojo, cara. Como que você vai deixar outro cara com a sua esposa? Entendeu? Como que você vai se entregar pra uma mulher que não é sua esposa, velho? Meu Deus do céu. Se eu começar a assistir um pouquinho, ver um pouquinho, começa a despertar um interesse. nojo. Porque você só começa a despertar interesse daquilo que você está consumindo e vivenciando. Eu vou consumindo pelas beiradas. Nunca começa. O usuário de crack não começa com crack. Ele começa com drogas menores. Geralmente ele vai usar da maconha, cocaína, heroína, ele chega no crack. Então, onde começa essa vontade pelo diferente, pelo atópico, pelo amórfico? Começa às vezes no consumo da pornografia, e aí essa pornografia começa a parecer muito normal, muito natural. Daqui a pouco essa pessoa está aceitando falar, vamos trazer uma pessoa, daqui a pouco a gente está fazendo suruba. É isso que acontece. Tá, mas você falou que, no tema do assunto aqui, o desejo só aumenta. Sim. Se o desejo só aumenta, eu não tenho necessidade de outra pessoa. Mas aí não é sobre desejo, é sobre padrão, é sobre... padrão não, desculpa, é sobre perfil. Porque o padrão não é esse. Se você for pegar para a maior parte das pessoas, elas não têm esse desejo de ir para casa de swing. A maior parte das pessoas. Se você fizer uma pesquisa, e deve ter esse tipo de pesquisa, mas eu sou cientista, eu sempre estou estudando. Esse tipo de situação não é padrão, isso é incomum. É que a gente não vai perguntar para uma roda de 30 pessoas quem gostaria de estar numa casa de swing aqui. Assim como a gente não pergunta numa pesquisa, a gente faz essa pergunta numa pesquisa, a pessoa também não responde, porque essa pesquisa vai ser levada adiante. E Não mostra o nome. Exatamente, não mostra o nome. Porém, quando a gente tá falando... você falou de casa de swing, eu não falo só casa de swing, eu falo de pessoas no relacionamento, ou eu quero voltar no tema que não é carnal. Você falou que é carnal. Perfeito. Então ele não aumenta, como a nossa colega estava falando antes. Então ele acaba não aumentando. Ele só diminui com o tempo de casamento. Mas não necessariamente por conta do casamento. Vamos pensar o seguinte: se eu tenho 50 anos e eu tenho 50 anos, a minha fisiologia é uma, a minha questão hormonal é uma, e eu estou na rua, ou seja, eu estou separado. E às vezes eu me relaciono com uma pessoa, me relaciono com outra, vou me relacionando com algumas pessoas ali. E essa mesma pessoa com 50 anos casada, a qual a cada dia mais ele admira a parceira, onde eles têm uma intimidade, onde existe servidão, existe entrega. E aí essa pessoa, comparada a ela mesma, que estaria pelo mundo consumindo todas as coisas do mundo, é natural que ela tenha muito mais fácil de ter uma ereção, ou no caso um desejo, quando ela vive algo único. Porque se ela tá vivendo todos esses comiseres do mundo, a cabeça fica distorcida. Porque qual a maior causa? E no fundo, as pessoas solteiras, no fundo, elas querem alguém que as entenda a ponto de poderem se entregar pra essa pessoa, cara. Então a pessoa fala, mas tô solteiro, tô vivendo, tô, enfim, fazendo o que eu desejo. Cara, mas no fundo você quer ser amado, no fundo você gostaria de ter alguém por perto, no fundo você gostaria de ser entendido, no fundo você gostaria de dormir com alguém, porque é a natureza do ser humano. É a natureza do ser humano. Inclusive no livro Arte da Sedução, o autor ali revela várias técnicas psicológicas, mas uma das coisas que influenciam a tomada de decisão dentro de uma sedução, de um relacionamento, é literalmente a
primeiro, os desejos emocionais daquela pessoa, alguns valores que ela atribui ao outro e, naturalmente, ela associa tudo isso. Ela acha que aquela pessoa é legal, gentil e, ao mesmo tempo, aquela pessoa eleva meus desejos sexuais a ponto deles, enfim, terem um relacionamento. Essa pessoa me tira da rotina, essa pessoa pensa em mim, me dá presentes específicos pensando na minha personalidade, enfim. Tudo isso aumenta, faz com que aumente o desejo, enfim. Ejaculação precoce e impotência masculina. Pornografia. Aí o homem não tá conseguindo transar com a mulher porque ele tá consumindo pornografia. E porque na pornografia ele consegue um prazerzinho, um caprichinho muito rápido, com 2, 3 minutinhos de vídeo. Só que aí quando ele está na frente da esposa, é a hora que ele não consegue. Não trazer o mundo pra dentro do relacionamento é mais seguro e te mantém com mais libido, com mais vontade do seu parceiro e da sua parceira. Eu continuo não concordando, porque Tudo se a bem. gente tá falando de carne, a gente não tá falando de relacionamento. Assim, Perfeito. né? A gente entrou nessa pauta, tipo, sexo é uma coisa, que você falou no começo que uma pessoa solteira não consegue manter, é mais difícil de manter a quantidade de vezes. Eu discordo totalmente. Hoje, solteira, Quantas vezes você faz por semana? complicou. Pois é, Umas eu te- 4, 5, talvez. Eu faço umas 3 a 4 vezes por semana há 10 anos. Coloca o ano inteiro isso daí. Eu acho que. Então, Coloca não, o ano tudo bem, inteiro. eu coloco, Quem mas fez mais sexo? eu garanto, em 3 anos, eu garanto que eu fiz mais do que em 10. E- Em 3 anos separados. Mas se nos últimos 3 anos eu fiz 3 a 2, 3 vezes Eu faço por de semana, 4 a 5 vezes por semana. mas todos os meses de todas as semanas, Ou até mais. a gente tá falando daquilo que não é o padrão, porque você não é o padrão. Não sei, né? A gente tá falando de um padrão, a gente tá falando com você tendo um ponto de vista de quem foi casado. Mas você... Você já foi divorciado? Nunca. Então Mas- você não tem outro lado. mas- Tá bom. Ah, tá. Eu tenho história muito boa pra contar. Meu nome é Leon Felipe, tenho 22 anos, sou criador de conteúdo digital. Tô vindo hoje pra conversar sobre isso porque eu tô passando por isso, mesmo eu sendo muito novo. E eu acho que é o momento certo de eu conversar sobre isso. E aí, você tem história muito boa pra contar? Conta, então. É um caso muito bom pra contar. Que a outra moça faz sexo 4 vezes por semana durante 3 anos. Vamos lá, exato. Ou seja, Bom, eu discordo porque depende, tudo bem que depende de casal pra casal, mas no meu caso, tá, o meu caso, a gente é muito novo, era muito novo juntos, etc. Eu tenho 22, ele tem 23, 20 agora, Uhum. enfim, muito cedo. Só que assim, quando assim tem um relacionamento, um namoro, um casamento que é muito conturbado, você automaticamente vai perdendo o interesse pelaquela carne. mas aí o problema não é a carne, é a conturbação. Então, mas vamos supor, você é casado, correto? Perfeito? Vamos supor que sua mulher fez algo muito ruim que machucou você, ou que mexeu com a sua cabeça. Mas no conforme- meu caso, É isso que ele falou, cara. O que influencia o desejo é o cuidado, enfim. Se a pessoa entrega tudo isso, vai aumentar o desejo. Então a culpa não é do casamento, é da pessoa. Perfeito. eu não consigo tipo assim, ter uma relação com a pessoa que me fez mal naquele Mas por momento. conta do tempo. Porque dia após dia, minha esposa me conhece mais e eu a conheço mais. Depois de 10 anos, eu sei aquilo que não lhe faz bem e ela sabe o que não me faz bem. Então essas tribulações, elas deixam de existir. Problemas existem, não existe casamento perfeito, não existe casamento na bolinha, não existe Concordo. nada disso. É resiliência, é amor, é servir o outro. Amor não é sentimento, amor é decisão. Amor é mandamento. Vai, amai-vos uns aos outros. Ele não falou que era um sentimento, ele falou que era um mandamento. Sim. Então, quando eu decido amá-la todo dia, fazer aquilo que é importante pra ela, por que nós vamos ter tribulações diárias? Podemos ter divergências em algum momento. É natural. Às vezes você nem sabe, e principalmente nós, homens, a gente nem sabe por que o parceiro ou a parceira teve ali algum problema. Mas a gente respeita e fala, hoje não é o dia de mexer com a onça, deixa a onça quietinha, que amanhã a gente namora. É dessa forma. O problema não é o sexo, o problema nesse caso é a tribulação. Então, mas no caso, o que eu tô falando, quando a gente se conheceu, era, enfim, Perfeito. perfeito, tudo bem. Mas como você disse, que o namoro e o casamento se constrói com o tempo, Sim. correto? Quanto tempo você viveu pra dizer que lá na frente não seria melhor? Mas assim, eu acho que a gente não precisa de outro tempo pra ver que que aconteceu com a gente no passado, que o presente seja melhor que o antes, você consegue me entender? Entendi. Aí a gente teve um Acabou o nosso tempo. relacionamento. Desculpa. Obrigado, tá? Eu não vi. Obrigado. Obrigado. Tadinho, velho. Queria falar mais ele, coitado. Pessoal, esse foi o vídeo, já ficou longo, né? Espero que a análise tenha feito sentido, essa conversa aqui da gente já fez sentido. Bom, se você gostou, curte, comenta e compartilha. E esse foi o vídeo, até a próxima.